Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos juntos aqui e hoje eu desejo que Deus te encha de paz, sabedoria, que faça uma obra linda na sua vida e que abençoe você e sua família. Amém? Eu sou o pregador João Antônio e estou aqui para abençoar a sua vida com uma palavra, com uma oração, com o nosso devocional do dia. Que nós precisamos fazer, nós devemos fazer o nosso devocional para nos manter conectados com Deus, para que assim Ele possa falar, possa fazer maravilhas em nossas vidas e falar conosco cada vez mais. Então, eu peço que você se inscreva no meu canal, porque todos os dias, às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite, eu posto vídeos novos aqui no canal, para você não deixar de manter a comunhão com o Senhor. Amém? Então, peço que você se inscreva no meu canal para você receber as notificações. Vamos para a mensagem de hoje. Hoje eu queria falar com os irmãos sobre o orgulho. Como muitos sabem, o orgulho é um dos sentimentos mais perigosos que existem. O orgulho faz com que nós nos sintamos superior aos outros. Nós iremos nos achar superior, nos iremos achar, como o popular ditado, a última bolacha do pacote. Então, nós iríamos nos achar totalmente superiores dos outros. E isso não é verdade, nós não somos superiores do que os outros. Muitas pessoas são orgulhosas por instinto, já são orgulhosas desde que nasceram. Mas há um jeito das pessoas poderem mudar esse hábito de vida, através de Cristo Jesus. Então, para o nosso entendimento, eu irei contar para os irmãos, na palavra de Deus, histórias sobre o orgulho e histórias que resultaram a consequências, na verdade, do orgulho. A primeira história delas é a queda de Satanás. O inimigo, como poucas pessoas sabem a história de como ele veio parar aqui na terra. O inimigo era um anjo de luz, um anjo que foi eleito querubim guardião por Deus. Só que foi nesse auge, quando ele era o mais poderoso de todos os anjos, que ele decidiu tomar o trono de Deus. E ainda convenceu 1/3 dos anjos do céu a apoiá-lo. Então uma guerra foi travada no céu. O lado do bem foi comandado pelo arcanjo Miguel, que é uma espécie de líder dos outros anjos. E eles venceram e expulsaram Satanás e os seus anjos, que vieram parar aqui na terra, e estão disputando e irão disputar até hoje por você e por mim, para que nós saiamos da comunhão de Deus. A outra história é a história de Uzias. O rei Uzias foi um rei em que Deus deu muito poder, deu muita sabedoria, deu muitas posses ao rei Uzias, porque o rei Uzias confiava muito no Senhor. O rei Uzias era um rei exemplar, confiava muito em Deus, e com isso Deus ia abençoando ele. Ele construiu reservatórios, torres, formou um enorme exército, construiu máquinas de guerra e fez outras obras muito grandiosas. Mas foi aí, no auge de seu poder, que Uzias cometeu um grave pecado. Ele foi até o templo queimar incenso ao Senhor. E isso era uma prática somente para ser feita pelos sacerdotes, filhos de Arão. Então, Uzias foi ao templo e desejou queimar incenso perante o Senhor. Mas os sacerdotes entraram no templo e disse que ele havia cometido um grave pecado. E logo depois disso, quando ele tinha acabado de queimar o incenso para o Senhor, tinha desejado e tinha entrado no templo para queimar incenso, ele acabou ficando totalmente leproso naquela mesma hora em que os sacerdotes o repreenderam quando ele estava queimando incenso ao Senhor. E ele ficou leproso até a sua morte. Então, a terceira história que eu quero contar para os irmãos é a história dos discípulos de Jesus. Poucas pessoas sabem que os discípulos de Jesus foram orgulhosos. Veja comigo o que está escrito na palavra de Deus, em Marcos capítulo 9. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos.
Como podemos ver, os próprios discípulos de Jesus estavam discutindo sobre quem deles era o maior no reino de Deus. E Jesus completa essa frase sobre quem era maior no reino de Deus assim: e tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços e disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então Jesus repreendeu os próprios discípulos, que desejavam saber quem era o maior, ou seja, estavam discutindo sobre quem era superior dentre eles. Mas Jesus os repreende e diz que quem quiser ser o primeiro no reino de Deus será o último. O orgulho é um pecado muito grave, como podemos ver, tanto o inimigo quanto Uzias e os discípulos sofreram uma grave repreensão. O inimigo foi jogado para a terra e irá queimar no lago de fogo eternamente. Uzias ficou leproso até o dia de sua morte. E os discípulos levaram uma grande repreensão do Senhor Jesus, por quererem saber quem era o maior. Eles estavam se sentindo orgulhosos. Eles estavam se sentindo superior a eles. Então, meu irmão, não seja esse tipo de pessoa que é orgulhosa, que deseja ser maior do que os outros, se acha maior que os outros. Lembre-se que tanto eu como você somos pó. Tanto eu como você temos inteligência. Tanto eu como você temos várias coisas, temos bênçãos que Deus nos dá. Então nós não somos superiores. Uzias se achava superior e Deus o repreendeu. Satanás a mesma coisa, e os discípulos também. Nós precisamos aprender com esses casos bíblicos, que eles servem para nos ensinar a viver de acordo com a vontade do Senhor, porque assim nós iremos cumprir a vontade do Pai. Então, vou orar agora pelos irmãos, e os irmãos também fechem seus olhos se você puder. Vamos clamar ao Senhor que Ele possa nos ajudar a não ser orgulhosos, tanto com as pessoas, tanto com nós mesmos, para que nós não acabamos como essas pessoas da palavra de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por sua magnificência, por as tuas bênçãos, Pai, pela tua misericórdia que o Senhor nos tem dado, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, pela tua grande misericórdia que tem conosco, e nós já te pedimos o perdão de nossos pecados, Pai, pois são tantos pecados, Pai. Quantas vezes nós fomos orgulhosos, Pai? Quantas vezes, Senhor, nós cometemos pecados que nós às vezes não conseguimos parar, mas nós sabemos que se colocarmos a fé em Ti, nós iremos parar, nós iremos vencer o pecado, porque Tu venceste todos os males e venceu também o pecado quando morreu na cruz por nós, Senhor. Senhor Jesus, nos ajude, Pai, a não sermos orgulhosos, Pai. Muitas vezes nós somos orgulhosos e nos achamos superiores aos outros, Pai. Mas isso é um grave pecado contra Ti, Senhor. Nos ajude, Pai, a repreender e pedir, Pai, perdão pelo pecado quando nós cometemos, Pai. Muitas vezes, Senhor, nós somos orgulhosos com as pessoas, nos achamos superiores a elas e às vezes até humilhamos a elas mesmos. Nós sermos formados do pó, sermos formados da mesma matéria. Muitas vezes nós humilhamos as pessoas, Pai. Que não sejamos assim, Senhor. Traga a Tua mão de poder, Senhor, em nossas vidas, para que nós não sejamos assim, Pai, orgulhosos, para nós não sermos como Uzias, como o diabo e também nem como os discípulos, Pai, que se acharam, queriam saber quem era o maior, e o inimigo e Uzias se acharam orgulhosos, se acharam o maior do que já são. Então, Senhor, eu peço, Senhor, que nos ajude a controlar, Senhor, o nosso ego, que muitas vezes, Senhor, nós se achamos superiores, se achamos muito mais do que os outros, mas na verdade nós somos iguais em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Deus e nosso Cordeiro de Deus. Senhor, eu te agradeço, peço perdão, Senhor, pelos pecados que nós cometemos todos os dias. Nos dê um dia abençoado na Tua presença, no Teu poder. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Meu irmão, eu sou o pregador João Antônio e estou todos os dias aqui para fazer pregações
para usar a palavra de Deus para abençoar a vida dos irmãos. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like aí embaixo, o botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho. 7 horas da manhã e 7 horas da noite, vídeo novo aqui no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.